Boa tarde, minhas mulheres lindas, bem-vindas a esse canal. Meu nome é Suelen e hoje nós vamos falar sobre uma mulher que, pelo menos pra mim, ela é uma mulher que ela é muito paciente, muito sábia e também é uma mulher que sabe acreditar nas promessas de Deus. A história dela começa lá no capítulo 6, 7, 8 e vai até o capítulo 9 do livro de Gênesis. A Bíblia não diz qual é o seu nome, mas o Senhor faz uma promessa ao marido dela. Para começar essa história, e vocês poderem entender de quem eu estou falando, eu vou dar uma explicada para vocês. No capítulo 6 do livro de Gênesis, começa a falar que Deus olha para a humanidade e só encontra um homem justo, um homem que se salvaria, porque toda a outra humanidade estava muito corrompida, estava um caos. Então a palavra de Deus diz que o Senhor então chamou este homem, e este homem é Noé. Sim, estou falando da mulher de Noé, mas Deus chamou o marido dela, Noé. E Deus pegou e falou para Noé: Noé, eu não estou me agradando do mundo, tá tudo corrompido, todo mundo esqueceu dos seus valores. Então é o seguinte: constrói uma arca, coloca sua mulher, seus filhos e as esposas deles dentro, um casal de cada espécie, que eu vou destruir tudo. Só que tem um detalhe. Por que eu falo que essa mulher, ela é uma mulher que, mano, de paciência. Deus fez uma promessa pra ela. Talvez Deus tenha feito uma promessa pra você. E você acha que essa promessa vai se cumprir agora. Às vezes Deus falou assim: eu vou te dar uma casa, eu vou te tornar uma pessoa próspera, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um casamento. E você acha que isso vai acontecer assim. Só que não aconteceu assim. Isso demorou muito tempo na ótica dela. No tempo de Deus, olhando pela ótica de Deus, foi no tempo certo. Mas como nós não somos Deus, ela ficou apavorada. Eu fico imaginando essa mulher, um monte de coisa que tinha perto dela, o marido e o filho dela trabalhando, ano após ano, dia após dia, sem cessar trabalhando naquele negócio. E o pior, eles pregando e falando que aconteceu o dilúvio, ninguém acreditando, porque naquela época não se chovia, era uma época de seca, não se chovia, não tinha aquelas chuvas para inundar. O máximo é aquela garoinha de leve, mas chuva mesmo, naquela época não se existia aquilo. Então, para eles ela era taxada como louca. O marido dela, então, meu Deus, ela era louca que se casou com um louco. Então ela teve que suportar tudo isso. Então imagina ela aí na vendinha do seu Zé e todo mundo cochichando, todo mundo falando. Os filhos dela crescendo naquele meio, porque foram anos e anos e anos e anos e anos para que aquilo acontecesse. Ela tendo que saber esperar, muitas vezes ela tendo que ser sábia para poder administrar o marido dela, porque ele, como homem, não deve ter sido nada fácil para ele aguentar as chacotas. A carne deles também, por um certo modo, não sabia esperar, porque mesmo depois, porque era tudo novo, como que eles iam colocar os animais tudo dentro da arca? Como que eles iam conseguir um animal de um casal, né, de cada espécie? Como que eles iam fazer antílopes e leões conviverem juntos, cobras? Como que eles iam conseguir mantimentos para tudo aquilo? Eram muitas perguntas, eram muita coisa por um pouco tempo de resposta, para não saber como eles iam resolver toda aquela situação. E do mesmo jeito, na minha vida e na sua vida, às vezes Deus declarou, às vezes foi declarada uma palavra sobre nós, e a gente tem pressa para que aquilo aconteça. A gente quer que aquilo aconteça no nosso tempo, a gente acha que as coisas vão acontecer assim. Só que não é assim, não é o macarrão espontâneo que você vai lá, coloca no micro-ondas e 5 minutos está pronto. Não é assim que acontecem as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas têm um tempo. Por quê? Porque primeiro, para você, antes de você receber essa promessa, você é forjado, você é preparado, qualificado para aí sim, na hora que você está pronto, você adquirir essa promessa.
E o problema das promessas não são as promessas em si, porque as promessas são muito boas. O problema é o percurso, porque geralmente muita gente desiste. Não tem essa história de quem tem promessa não morre. Sim, quem tem promessa morre sim, porque muitas vezes as pessoas desistem das promessas. Muitas vezes as pessoas escolhem não viver a promessa, porque não viver a promessa é mais fácil do que viver a promessa. Ela foi persistente. Não estou dizendo que foi fácil, nem que é. Não é fácil. Mas ela sabia que ela ia ter uma recompensa no final. Talvez ela viu muitos amigos, parentes dela, que ela gostava muito, morrendo. E para ela não deve ter sido nada fácil. Talvez os filhos dela, quando pequenos, sempre interrogando ela, mas mãe, quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando que vai acontecer? E ela não sabia quando ia acontecer. Mas chegou o dia, eles se prepararam e chegou o grande dia do dilúvio. E imagino como tenha sido desesperador para ela, na hora que eles entraram na arca, que a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a arca. E as pessoas gritando, eles ouvindo as pessoas morrendo do lado de fora. E ela sem poder fazer nada. Provavelmente muitas pessoas ali chamando o nome dela, pedindo para ela ter misericórdia. E talvez amigas que cresceram junto com elas, vizinha, uma pessoa que ela gostasse muito, estava ali porque muitas vezes pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, nos decepcionam. Mas quando a gente ama de verdade, o nosso amor por elas não diminui, a gente fica triste. Mas a gente não torce para que ela se dê mal. E ela foi vendo tudo aquilo e não podia fazer nada. Depois eles ficaram mais ou menos cerca de uns 4 a 6 meses dentro da arca. Gente, nessa pandemia a gente já consegue imaginar a loucura que é você ficar dentro de casa. Isso é contando que às vezes a gente vai pra igreja, vai ali, vai no restaurante, vai ali, a gente não consegue dar aquela fugida. Não. Eles, para começo de conversa, ficaram 40 dias, 40 noites trancados dentro da arca, sem poder abrir uma janela, porque tava chovendo muito. Já começa aí. Ela tem que ter o equilíbrio, ter uma boa sanidade mental para ela não surtar. Ela poder ter um equilíbrio para ela poder, quando ela estiver naqueles dias, ela não descontar no marido nem nos filhos, porque imagina só, que não deve ter sido nada fácil. Ela tem que conviver com aquela loucura, com aquele cheiro daqueles bichos, todo aquele negócio. Ela tem que... Ela abre mão da casa dela para morar dentro de um barco. O movimento das águas, aquele negócio. Ela teve que ter um equilíbrio, porque o marido dela dependia disso. O marido dela dependia que ela tivesse centrada, o que não é nada fácil para nós. Principalmente porque muitas vezes o nosso marido nos tira a concentração. Mas ela estava ali, porque ela cria no Deus que ela estava servindo e que tinha um propósito tudo aquilo. Depois de ainda, passando os 40 dias, 40 noites, ela ficou ainda meses ali trancada, sem poder sair. Aquela agoniação, aquela aflição. Só que chegou um dia que essa aflição acabou. E que Deus falou que eles podiam sair. E Deus fez aquela aliança linda, que é o arco-íris. Então eles puderam começar a vida deles novamente. O que também não deve ter sido nada fácil. Começar a vida do zero, longe de todo mundo, sozinho, sem ninguém, cara. Isso deve ser muito difícil. E muitas vezes não é diferente da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que a gente está passando por um momento de tribulação, que a gente quer sair logo dessa arca, dessa prisão, para nossa liberdade. Só que a gente não está preparado. A gente não está preparado para sair da arca. E por isso que Deus faz com que a gente fique dentro da arca. Por isso que Deus às vezes deixa a gente preso em determinadas situações. Não é porque Ele quer nos castigar, não é porque Ele não nos ama, porque Ele não nos ouve. Não, mas porque nós não estamos preparados para o que estava por vir. Porque a vida dela não terminou ali na arca. Porque depois da arca, ela teve que se multiplicar. Eles ainda tinham a tarefa de se multiplicar. Depois da arca, ela ainda ia ter algumas outras decepções. Depois da arca, ela ia ter mais alegrias. Depois da arca, ela ainda tinha toda uma vida que ela tem que construir do zero. Ela estava num lugar onde que ela não sabia onde estava.
Ela não sabia se aquele lugar onde eles desceram, se era realmente onde eles partiram, se era um outro canto. Porque eles começaram a renomear os lugares todos novamente. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Nós temos que ter a paciência de saber esperar o tempo de Deus. Ter a paciência de entender que se nós estamos em um determinado lugar é porque ainda é para nós ficarmos num determinado lugar. Talvez se ela tivesse surtado lá dentro e mandado Noé abrir a porta, talvez ia ter um caos. Talvez se ela não tivesse um controle centrado, provavelmente ela teria se atirado de lá. Muitas vezes nós somos assim. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos. Que o Senhor possa nos conduzir da maneira correta. Que o Senhor possa nos direcionar. E que nós possamos ser sensíveis e pacientes ao ouvir a voz dele. E saber que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Até esse momento de loucura que muitas vezes eu ou você possamos estar passando, há um propósito. E qual é o propósito? O nome do Senhor ser glorificado na minha e na sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.